Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro dos Juízes, do capítulo 5, versículo 1, ao capítulo 6, versículo 32. Cântico de Débora. Naquele dia, Débora cantou este cântico com Baraque, filho de Abinoém. Desatou-se a cabeleira em Israel, o povo ofereceu-se para o combate. Bendizei o Senhor. Reis, ouvi, estais atentos, ó príncipes, sou eu que vou cantar ao Senhor. Vou proferir um salmo ao Senhor, Deus de Israel. Senhor, quando saístes de Seir, quando surgistes nos campos de Edom, a terra tremeu, os céus se entornaram, as nuvens desfizeram-se em água. Abalaram-se as montanhas diante do Senhor, nada menos que o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, estavam desertos caminhos, e os viajantes seguiam veredas tortuosas. Desertos se achavam os campos em Israel, desertos. Senão quando eu, Débora, me levantei como uma mãe em Israel. Israel escolhera deuses novos e logo a guerra lhe bateu às portas. E não havia um escudo nem uma lança entre os 40.000 de Israel. Meu coração bate pelos chefes de Israel, pelos que se ofereceram voluntariamente entre o povo. Bendizei o Senhor. Vós que cavalgais jumentas brancas, sentados sobre tapetes, a galopar pelas estradas, cantai. A voz dos arqueiros, junto dos bebedouros, celebre as vitórias do Senhor, as vitórias dos seus chefes em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, canta um hino. Levanta-te, Baraque, toma os teus prisioneiros, filho de Abinoém, e agora descei, sobreviventes do meu povo. Senhor, descei para junto de mim, entre estes heróis. De Efraim vêm os habitantes de Amaleque. Seguindo-te, marcha Benjamim com as tropas. De Maquir vêm os príncipes e de Zabulon os guias com o bastão. Os príncipes de Issacar estão com Débora. Issacar marcha com Baraque e segue-lhes as pisadas na planície. Junto aos regatos de Ruben, grandes foram as deliberações do coração. Por que ficaste junto ao aprisco ao ouvir a música dos pastores? Junto aos regatos de Ruben, grandes foram as deliberações do coração. Galaade ficou em sua casa, além do Jordão. E Dan, por que habita junto dos navios? Asser assentou-se à beira do mar e ficou descansando nos seus portos. Zabulon, porém, é um povo que desafia a morte, e da mesma forma Neftali sobre os planaltos. Vieram os reis e travaram combate os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Magedo, mas não levaram espólio em dinheiro. Desde o céu, as estrelas combateram, de suas órbitas combateram contra Cisara, e a torrente de Sison os arrastou. A velha torrente, a torrente de Sison. Marcha, ó minha alma, resolutamente. Ouviu-se então o troar dos cascos dos cavalos, ao tropel dos cavaleiros. Amaldiçoai Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoai, amaldiçoai seus habitantes. Por que não vieram em socorro do Senhor com os guerreiros? Bendita seja entre as mulheres Jael, a mulher de Eber, o quenita. Entre as mulheres da tenda seja bendita. Ao que pediu água ofereceu leite,
serviu nata em taça nobre. Com uma das mãos segurou o prego e com a outra o martelo de operário, e malhou Cisara, espedaçando-lhe a cabeça. Esmagou-lhe a fronte e a transpassou. Aos seus pés ele vergou, tombou, ficou. Aos seus pés ele vergou, tombou. Onde vergou, ali tombou abatido. Da janela, através das persianas, a mãe de Cisara olha e clama: por que tarda em chegar o seu carro? Por que demoram tanto as suas carruagens? As mais sábias das damas lhe responderam, e ela mesma o repete a si própria. Devem ter achado os despojos e os repartem. Uma moça, 2 moças para cada homem, despojos de tecidos multicores para Cisara, despojos de tecidos multicores recamados, uma veste bordada, 2 brocados para os ombros do vencedor. Assim pereçam, Senhor, todos os vossos inimigos, e os que vos amam sejam como o sol quando nasce resplendente, e repousou a terra durante 40 anos. Incursões dos Madianitas. Os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou-os nas mãos dos Madianitas durante 7 anos. A mão de Madian pesou rudemente contra Israel. Por medo dos Madianitas, os filhos de Israel refugiaram-se nas cavernas das montanhas, em cavernas e fortificações. Quando Israel semeava, subia Madian com Amaleque e os filhos do Oriente para atacá-lo. Acompanhavam defronte deles e devastavam as suas plantações até a vizinhança de Gaza. E não deixavam aos israelitas provisão alguma, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com todos os seus rebanhos e tendas, semelhantes a uma nuvem de gafanhoto, e essa multidão inumerável de homens e camelos subia e devastava a terra. Os israelitas ficaram desse modo extenuados pelos madianitas e clamaram ao Senhor. E, tendo eles clamado ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, o Senhor mandou-lhes um profeta que lhes disse: Eis o oráculo do Senhor Deus de Israel. Eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e de vossos opressores. Expulsei-os de diante de vós e dei-vos a sua terra. E disse-vos: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não adorareis os deuses dos amorreus, em cuja terra ides habitar, mas não ouvistes a minha voz. Gedeão chamado pelo anjo. Depois que veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinto de Efrá, que pertencia a Joás, da família de Abriezer, Gedeão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contam nossos pais, dizendo: O Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele: Vai, disse, com essa força que tens e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gedeão, com que livrarei os israelitas? Minha família é a última de Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor replicou: Eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Prosseguiu Gedeão: Se encontrei graça aos vossos olhos, provai-me por um sinal, que sois vós quem me falais. Não vos afasteis daqui até que eu volte trazendo uma oferta e a ponha diante de vós. Esperarei, respondeu o Senhor, até que voltes. Gedeão entrou em sua casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 1 efá de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Levou tudo debaixo do terebinto e ofereceu-lhe. O anjo do Senhor disse-lhe:
toma a carne e os pães sem fermento, põe-nos sobre aquela pedra e derrama por cima o caldo. Ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão, tocou a carne com os pães sem fermento, e imediatamente jorrou o fogo da rocha, que consumiu a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Gideão reconheceu que era o anjo do Senhor e exclamou: Ai de mim, Senhor Javé, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor disse-lhe: Tranquiliza-te, não temas, não morrerás. Gedeão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-o Javé Shalom. Esse altar existe ainda hoje em Efra de Abiezer. Gedeão destrói o altar de Baal. Durante a noite, disse-lhe o Senhor: Toma um novilho de teu pai e um segundo touro de 7 anos. Destrói o altar de Baal de teu pai e faze o mesmo com o ídolo de madeira que está junto dele. Edificarás então um altar ao Senhor teu Deus em cima dessa pedra, depois de a teres preparado. Tomarás o segundo touro e o oferecerás em holocausto, usando a madeira do ídolo que tiveres cortado. Gedeão escolheu 10 dos seus servos e fez o que o Senhor lhe tinha ordenado. Temendo, porém, a família de seu pai e os habitantes da cidade, não o quis fazer durante o dia, executou tudo durante a noite. Chegada a manhã, quando os habitantes da cidade se levantaram, eis que viram o altar de Baal derrubado por terra, o ídolo vizinho cortado e o segundo touro queimado em holocausto sobre o novo altar. Quem fez isto? Perguntaram uns aos outros. Depois de haverem buscado e investigado cuidadosamente, foi-lhes dito: foi Gedeão, filho de Joás. Disseram então a Joás: Faze vir aqui o teu filho, para que seja morto, porque ele derrubou o altar de Baal e cortou o ídolo de madeira que estava perto. Joás respondeu a todos os que o interpelavam: Porventura sois vós que deveis tomar o partido de Baal? Sois vós que deveis socorrê-lo? Pois aquele que tomar o partido de Baal será morto hoje mesmo. Se Baal é Deus, que defenda ele mesmo a sua causa, pois derrubaram o seu altar. Daquele dia em diante, Gedeão foi chamado Jerobaal, dizendo: Que Baal defenda a sua causa contra ele, pois ele derrubou o seu altar.